Você precisa assistir esse testemunho comigo. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, eu decidi que eu queria desviar. Entendeu? Que idade, pastor? Lá pros 11 anos eu já tava desviada dentro de casa. E aí eu desviei. Deus. Comecei a ir fugir de casa, ir pra um baile dizendo que tava em algum lugar, em outro lugar. Até que não tinha como mais minha mãe me segurar. E eu saí de casa e aí me desviei. Aí comecei a ir pra balada, comecei a beber, comecei a me misturar, comecei a ir pro samba, comecei a me afundar. E a minha mãe sempre orando. E a minha mãe, no começo, a minha mãe queria me segurar de uma forma, me proteger, e eu escapei por entre os dedos dela. E aí eu comecei a frequentar baile, eu comecei a frequentar baile de favela, sambas, eu comecei a me perdendo. Você sabe que um abismo chama outro abismo. Só que eu tinha uma mãe. Veja só, irmãos. Eu tinha uma mãe que ela tinha joelho. A minha mãe, ela aprendeu o poder da oração. Intercessão. A minha mãe, ela era uma intercessora. E Deus falava demais com a minha mãe. Rapaz, Deus falava com minha mãe agora, aqui. Você podia contar 2 dias, 3 dias, acontecia. Uau. Terrível, extremamente usada, muito espiritualizada. E aí, eu desviada, e a minha mãe tentou e não deu jeito. Quando não deu jeito, eu quis viver minha vida, fui morar com meu pai. E aí a minha mãe começou a me trazer pra perto. E tem uma coisa que eu não esqueço, eu já falei isso em um outro podcast. Um dia minha mãe me chamou na casa dela. E minha mãe tinha um hábito, né? Minha mãe era muito assembleiana raiz, aquela pessoa raiz, que na casa dela, a casa era o templo do Senhor. Uau. Minha casa é templo de Deus, eu sou templo de Deus. E ninguém vai profanar o templo do Senhor na minha casa. Essa era a minha mãe, graças a Deus. E aí o que acontecia? Como a gente era de uma igreja que só tinha os usos de costumes muito grandes, quando eu saí dessa denominação, eu comecei a usar bermuda, calça, e isso era uma coisa muito terrível, né? E aí minha mãe sempre separava uma saia pra mim, ela deixava na porta. Então, todas as vezes que eu ia pra casa dela, tinha que ter uma saia na porta. Porque ninguém entrava na casa dela profanando. Uau. Ela dizia assim pra mim, você saiu da minha casa missionária e você vai entrar aqui como missionária. Era a tia do coque raiz. A minha mãe era a mulher do coque raiz. Eu olhava pra ela e dizia, olha, então ela tinha uma saia me esperando. Ou todas as vezes que eu ia lá ver, né? Eu ia de saia, não ia de calça, não ia de shortinho. Porque eu sabia que esse era o regime da casa da minha mãe. Então ela tinha uma saia na porta me esperando.